amados, a paz do Senhor, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, na graça do Senhor, na fortaleza do Senhor. Gostaria de agradecer essa oportunidade, a qual vou estar ministrando a palavra do Senhor. E antes eu gostaria de estar fazendo uma oração para que Deus venha nos falar através da palavra dele. Tá bom? Vou estar compartilhando sobre renovação. Vamos orar para que Deus esteja falando aos nossos corações. É bom estarmos aqui, juntamente com os irmãos, juntamente com a igreja, louvando ao Senhor. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, soberano Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus. Já ouvimos os louvores, ó Deus. Venha falar conosco agora através da tua palavra, Pai. Ó Deus, seja abençoando a tua igreja, Pai. Que todos que possam estar ouvindo ou vão ouvir esse vídeo possam estar se fortalecendo através da tua palavra. Assim eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Olhando com os irmãos, eu gostaria que os irmãos estejam abrindo as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 13, e somente o versículo 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É interessante o final desse versículo, mas ainda não é o fim. Como podemos entender isso? Que ainda há de acontecer, como a palavra de Deus, aos princípios de dores. Mas, como a palavra falou aqui, que mais ainda não é o fim. Então é por isso que quero compartilhar nesta noite com os irmãos, com a igreja, e diante dessa circunstância a qual estamos vivenciando. Esses dias atrás eu estava ministrando e falando sobre foco, que a gente não venha perder esse foco. Mas nós entendemos aqui diante desse versículo que a palavra do Senhor está falando que ainda não é o fim. O que significa isso? Que ainda há de acontecer muitas coisas. Mas até lá, continuemos na nossa espiritualidade, na nossa busca anelante, e nessa busca sem cessar, em buscar a Deus, com a palavra do Senhor, fala, enquanto se pode achar. Então nós não vemos que é o fim. E ainda há tempo de nós estarmos renovando, como eu falei. Eu quero falar sobre renovação, renovando os nossos ideais, renovando as nossas metas, sabendo que estamos diante dos projetos de Deus, dos planos de Deus. Estou falando isso porque a própria palavra falou aqui, nós já ouvimos isso. As guerras, já vimos os rumores, os conflitos de nação contra nação. E aí nós estamos vendo os cumprimentos da palavra de Deus. A complementação da palavra de Deus. Mas nesse versículo, diante desse texto aqui de Marcos, está falando aqui, olha, mas ainda não é o fim. Ainda coisas irão acontecer. E por isso que é necessário que você, cada um de nós, estejamos sempre prontos a estarmos renovando os nossos ideais, as nossas metas,
quando estou falando isso, eu não quero estar visando algo material, em busca de dinheiro, algo material. Isso é uma consequência. Quando a palavra de Deus fala que quando nós buscamos primeiramente o reino, as outras coisas são acrescentadas, é bem por aí. Mas eu quero estar falando dentro de estarmos renovando, estarmos deixando que a projeção de Deus, o projeto de Deus venha sobre a nossa vida. Não pensando nos ideais materiais, mas espirituais. Aí a palavra de Deus nos fala sobre renovar. E aqui fala, mais ainda não é o fim. Então há tempo de você estar renovando a sua vida espiritual. Lógico que nós também podemos compartilhar e termos um bom bem-estar também diante da nossa vida material. E aí, sabendo que ainda não é o fim, nós estamos diante desse renovo espiritual, essa meta espiritual, em buscar a presença de Deus. A palavra de Deus fala que nós devemos, lá em Oséias, no versículo 6, no capítulo 6, verso 3, fala de que forma? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Já conhecemos o Senhor, tivemos essa oportunidade de conhecermos ao Senhor. E aí, dando continuidade, como a alva, a sua vida é certa. E ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Mas vamos estar aqui a primeira parte desses versículos. Consciençamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então este é o momento que devemos continuarmos buscando a presença do Senhor. E aí, diante desses projetos, diante dessa renovação, sabemos que estamos diante dessa situação, mas a vida não parou, não acabou. E logicamente a vida se acaba, os projetos, os planos se acabam quando essa vida acaba, quando a vida acaba, mas ainda, como falo aqui, ainda não é o fim. E ainda então, há tempo, e ainda é tempo, ainda nós temos que estarmos renovando os nossos ideais, os nossos projetos em Deus. E aí, através desses projetos, visando primeiro a vida espiritual, sabemos que temos que ser, como a palavra de Deus fala, temos que sermos fiéis, lá em Apocalipse, versículo 2, verso 10b, sermos fiéis até a morte. Por que estamos falando tudo isso? Porque a própria Bíblia falou, olha, que já está acontecendo. Porém, quando ouvires falar, já temos ouvido falar de guerra, temos ouvido falar de rumores de guerra. Mas está falando aqui, não vos assusteis. É necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Enquanto não é o fim, ainda há vida. Há momento de renovação, de projetos sobre as nossas vidas. Na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Porque nem eu, nem você, nem ninguém, não vivemos sem
sem pensar em fazer planos. Tanto na vida material, espiritual ou na vida material. Na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. São planos, são projetos que nós procuramos fazer. E quando acordamos, é necessário que até pararmos para pensar como será o nosso dia, como vai ser o nosso dia, no nosso trabalho, ou como vai ser a nossa semana diante do nosso trabalho. Ou na igreja, né, quando tudo isso passar, na nossa família. Ou no próprio mês, quando nós recebemos o nosso dinheiro, como a gente vai fazer para pagar, olha, para suprir as nossas necessidades. Mas tudo isso nós estamos diante da ajuda de Deus, da mão do Senhor. O Senhor tem suprido as nossas necessidades diante dessa, toda essa circunstância, diante de tantos problemas. E esse é um dos problemas mais graves. O mês, como você vai fazer os seus projetos, os planos para o ano? E cada ano que passa, nós passamos para o outro ano, querendo fazer melhor aquilo que fizemos no ano que já passou. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, como falou aqui, ainda não é o fim. Então, tem que haver projetos, tem que haver renovação na sua vida, que seja espiritual. Logicamente, nós não vamos viver somente na vida espiritual, nós vivemos também na vida material, a qual significa o nosso dia, a nossa semana. Tudo isso está adquirido a isso. Agora, o que nós não podemos aceitar é voltarmos para trás. Ter a regressão para voltar para trás. Mas devemos, conforme falou lá em Oséias 6, 3, conheçamos e prossigamos, né, em conhecer ao Senhor. Então é interessante que você esteja renovando, porque ainda não é o fim. E aí nós sabemos muito bem que coisas piores há de acontecer antes da vinda do Senhor. Mas aí não é que nós temos que, olha, vamos nos preparar. Nós devemos estarmos preparados. Diante do texto daquelas 5 mulheres prudentes e imprudentes. As 5 estavam com azeite e as outras não estavam. Essas que não estavam, traz uma referência delas quererem se prepararem para o noivo, mas não estarem preparadas, como as outras 5 já estavam. Então nós não temos que estarmos nos preparando, nós devemos estar preparados para todas essas coisas e todos os acontecimentos. Por quê? A palavra fala, mas ainda não é o fim. Então há momentos, é hoje, de renovação, de projetos, deixar que Deus entre com projetos, não é isso? Na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Não vamos só referirmos a nós, mas na vida da igreja, no nosso ministério. Que Deus esteja renovando, dando projetos, ideias para o nosso pastor. Nosso pastor presidente, o nosso pastor de campo, o nosso pastor local, ideias, planos, projetos, mas para que a igreja esteja cada vez mais crescendo.
e também para a sua vida. Os planos têm que continuar. Não vamos trazer uma referência agora desse momento como Sambalate, que quis atrapalhar os projetos, os planos de Neemias. Mas deixar que Deus esteja renovando as nossas vidas. Nos entregamos a Deus para que Deus esteja renovando, né? E Ele nos dê em nosso coração, na nossa mente, o que nós vamos realizar e vamos fazer diante do dia, diante da semana, diante do mês, ou diante do ano. Tudo isso não podemos não podemos querermos retroceder, ou regressar, ou voltar atrás. E o Salmo 42, o Salmo 90, versículo 2, fala que ensina-nos contar os nossos dias. Pedir sabedoria de Deus. Diante dessa renovação, diante desse renovo, você tem que, se você tinha um momento que você não, chegou o momento de você não crer na oração, você vai passar a crer na sua própria oração. Confiar na sua própria oração. Buscar o objetivo sem esmorecer. Buscar os seus objetivos sem, olha, será que eu consigo? Não, mas sem esmorecer. Buscar o objetivo sem esmorecer. Sabendo que você vai alcançar o resultado positivo. Calcular bem as coisas para não estar frustrando os seus planos, os seus projetos. Continuar a ter fé. Quando fala em Hebreus que a fé busca a força na fraqueza, Hebreus 11:34. Projeto alcançado. Crer que diante dessa renovação, diante desses projetos, você vai crer que podes fazer, que podes realizar. Mas isso, tudo bem, depende de você, mas a força maior, ela é de Deus sobre a sua vida, é de Deus sobre a nossa vida. Porque nada somos sem o nosso Deus. Nada conseguimos sem o nosso Deus. Nada podemos fazer sem Deus. Nada podemos realizar se Deus não estiver em primeiro lugar, em primeiro plano na vida de cada um de nós. Nada daquilo que, olha, eu fiz, eu consegui, porque, olha, não. Nada você se consegue, nada conseguimos sem Jesus, sem Deus na nossa vida. Não podemos ficar, olha, como a palavra de Deus fala assim, olha, não ficar com medo e nem espantado. Lá em Josué 1:9, para não perder o projeto, para não perder o projeto de vida. Então, e você acaba não perdendo esse projeto quando você não regressa, você, olha, você volta atrás. Não é verdade? Mas Josué 1:9, mas para você não perder o projeto de vida, não importar com as aflições. Gente, o que nós estamos aí no sufoco, você liga a televisão, é o que você ouve. Não tem nada de algo positivo, mas só negativo. Pessoas, eu ouvi falar pessoas que chegou um momento de elas ficarem frustradas, obcecada em estar ouvindo televisão, que só é disso que se fala, é só disso que se ouve. Não se importe com as aflições.
diante desse renovo, diante desses projetos, você tem que falar, você tem que crer, você tem que fazer os votos diante de Deus e louvar a Deus, como temos no Salmo 116. Então saiba que Deus está te renovando nessa noite, ou neste dia, ou nesse momento que você, no momento que você estiver abrindo esse áudio, ouvindo essas palavras. Saiba que não acabou, não terminou. Deus ainda vai continuar agindo na sua vida e na minha vida, na vida de cada um de nós. Porque o próprio versículo aqui, a qual eu dei início a essa mensagem, está falando de renovação, renovando, fala de projetos. Mas ainda não é o fim. Então que eu, você, cada um de nós, podemos viver diante dessa renovação de Deus. E é só Deus para nos renovar. E é só Deus para nos fortalecer. E é só Deus para nos estarmos colocando nós de pé. Que Deus esteja abençoando os irmãos grandemente. Ainda não é o fim. Ainda há um recomeço. Ainda há uma luz no fundo do túnel. Então, ainda há renovação de Deus sobre a nossa vida. Amém? Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, a cada um de nós. Que Deus esteja abençoando as vossas famílias. Que Deus esteja guardando a cada um de vocês, como tem guardado também a minha vida. Que Deus esteja abençoando a vida da igreja. Eu creio que em breve tudo isso vai cessar. Tudo isso vai acabar. E nós estaremos novamente aqui buscando a Deus, louvando a Deus, se abraçando. Aqueles que não abraçavam antes, agora vai se abraçar. Aqueles que não cumprimentavam mais, vai cumprimentar. Eu sei que foi uma renovação de Deus na vida do mundo. Que Deus esteja abençoando os irmãos grandemente. Tá? E sabemos que tudo isso vai terminar, mas a palavra falou aqui, olha, ainda não é o fim. É só os princípios de dores. Mas fala aqui, olha, mas ainda não é o fim. Mas enquanto isso nós devemos deixar com que Deus esteja renovando, esteja nos abençoando, sendo dono da nossa vida. Amém, amados? Que Deus esteja abençoando vocês grandemente. Eu quero agora agradecer aos irmãos, agradecer à igreja, agradecer ao pastor por essa oportunidade. Eu gostaria de orar para que Deus Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Sabemos que de vez em quando nos encontramos na rua, mas tudo isso vai cessar, nós vamos poder adorar a Deus junto e a nossa união, o nosso amor ainda continua. Amém? Eterno Deus, soberano Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por esta palavra, Senhor, de renovação, Senhor, sabendo que Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Rei. Pai, Tu é dono de cada um de nós. Então nós temos que vivermos diante dos seus projetos, diante dos seus planos, diante do seu querer, Senhor. Pai, às vezes nós temos a atitude de queremos termos a nossa atitude realizarmos através de nós mesmos as coisas, Senhor, e muitas vezes nós sabemos que não vai dar certo, se não tivermos, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas, ó Pai. Então, tudo aquilo que nós vamos realizar, vamos fazer, ó Pai, possamos estar debaixo das Tuas mãos, debaixo dos Teus projetos, Senhor, da Tua renovação. Pai, esteja abençoando a Tua igreja grandemente, e agradeço em nome de Jesus. Quero aproveitar nesse momento, aqui recebi um recado, e estarmos pedindo oração
para o Gerson. É isso? O nosso Gerson aqui? Então vamos orar pelo Gerson para que Deus esteja abençoando a vida dele, para que Deus esteja agora visitando ele. Está enfermo, né? Então vamos orar. E vamos orar para todos, né, que estivessem encontrando nesse momento enfermo, que precisa de oração, precisa que Deus esteja fortalecendo, abençoando. Vamos orar aqui, intercedendo pelo Gerson. Vamos estar intercedendo pela igreja, para que através dessa oração todos os irmãos estejam sendo alcançados em nome de Jesus. Amém? Amado Deus, eterno Pai, quero neste momento, Senhor, estar apresentando, Senhor, o Gerson. Senhor, eu não sei o que ele tem, mas Tu sabes, porque Tu és o som dos nossos corações, Senhor. Pai, a Tua palavra fala que aquele homem falou assim, dessa forma para Ti. Somente uma palavra, Senhor, eu creio. Então, neste momento, Senhor, através da nossa oração, através da nossa intercessão, Senhor, eu creio, Pai, que neste momento, Senhor, as Tuas mãos venham alcançar a vida do Gerson, Senhor, a vida do Júnior, Pai. Pai, seja febre, seja o que for, ó Pai, que esteja afligindo o Teu servo, venha ser repreendido agora em nome de Jesus, ó Pai. Pai, também aqueles que se encontram enfermos nesse momento, eu quero determinar, em nome de Jesus, Pai, a Tua bênção, Pai, sobre a vida, Pai, de cada uma dessas pessoas que venham se encontrar enferma, Pai eterno. Esteja abençoando, Senhor, esteja estabilizando, Senhor, a vida, Senhor, de saúde de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Pai, continue, Senhor, nos protegendo, Pai, de todo esse mal, ó Deus, que está afligindo, Senhor, este mundo, esta terra, Pai. Nos proteja, Pai, conforme a Tua palavra nos fala, Senhor, que nós temos a couraça, nós temos o capacete, Pai, nós temos as sandálias, Senhor, temos, ó Pai, essa proteção, Senhor, sobre a nossa vida, Pai. Repreenda, Pai eterno, todo o mal, ó Deus. Todo o mal, Pai, seja repreendido, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Alcança o Teu servo que está enfermo, alcança a Tua serva, Pai. Pai, abençoa agora, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, que Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.